hello, hello! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma live de preparação do Caminho da Ordem. Hoje a gente vai trazer o fechamento da coisa. Qual vai ser essa quarta semana? O que a gente vai fazer na quarta semana? Então, como que vai rolar o selo, né? Como selar a integridade do ser, né? A gente tem 4 pilares: mental. Na verdade, a gente começa com o espiritual. Então, espiritual, corpo, mente e coração. Então, a gente sela através do portal do coração. E hoje, Kel vai estar aqui comigo pra gente falar um pouco disso. Sejam muito bem-vindos. Deixa o algoritmo rodar e trazer quem tiver que chegar. Hello! Quem estiver chegando aí e for ficar pra trocar, manda aí nos comentários de onde você tá falando, como que você tá chegando aqui hoje. Reflete aí agora, faz uma inspiração bem profunda. Pensa, como que eu tô agora? Como eu me sinto agora? Sintoniza aí. Sintoniza aí que aquela... Vamos nessa. Por que não tá indo? Uai. Ih, gente, o Flow tá falando que não tá aceitando aqui, não. Vamos ver. Ah, foi. Tá conseguindo? Tudo bem? Bem. Por aí. Bora conversar de novo, tudo certo? Deixa eu me achar aqui no filtro aqui. Droga. Bom, eu acho que eu vou começar falando aqui, já explicando o que a gente vai falar de hoje, como selar, né? Como é que a gente vai selar essa experiência do caminho da ordem. Ou seja, a saída vai ser pelo coração. E a gente... Hello, B. E eu quero começar pegando o ponto de gatilho da sua experiência ontem. E eu quero que você conte aqui o texto pra gente entrar nessa experiência e navegar para entender o que a gente vai fazer através da sua experiência. Eu comecei a me arrepiar. Ah, guria, nada à toa. Eita, meu! Muito bizarro. Bom, vamos lá, né? Eu fiz uma promessa para mim mesma ultimamente, que é justamente, e também foi com a ajuda da Alice, de resgatar e seguir de fato a intuição. Não depois que ela passou, né? Ah, devia ter seguido. Não, aquela coisa, aquele impulso que veio e seguir, né? E reconhecer. E a gente, quando vai tomando essas decisões, a gente vai ficando bem alinhadinha, vai reconhecendo bem. Tudo começou quando ontem eu estava querendo sair de casa, sabe? Aquela coceira, assim, querendo sair de casa, queria trabalhar fora de casa. Isso não é muito comum pra mim, porque eu morro de preguiça. Ai, Florianópolis tem que pegar trânsito, tem que ir pros lugares. Ai, gente, meu Deus do céu. Eu adoro, assim, porque enjoo ficar em casa, trabalhando em casa. Mas confesso, tem preguiça. Só que ontem eu estava, assim, em pólvora, assim. Eu precisava sair de casa. Eu falei, bom, período fértil, né? Ovulando, bem dia 14 do ciclo. Eu falei, cara, eu vou seguir minha intuição e vou. E aí me veio um café que de vez em quando eu vou, que é o Café Cultura da Lagoa. E aí eu achei que, assim, é o mais fácil, na minha mente já tá lá, vou, beleza. Quando eu tava indo no caminho, eu pensei em 2 outros lugares que ficam no caminho. Eu falei assim, quem sabe eu fico aqui? Quem sabe eu fico aqui? Eu falei, não, se veio primeiro, segue o primeiro impulso, vai pra lá. Foi. Cheguei lá, cheia, cafeteria, assim, cara, vou ter que... Hã? Lá é sempre lotado. Inclusive, um adendo é que quando eu fiz reunião da última vez que eu fui, eu falei, porque a gente fez eu e Bi, primeira vez que a gente fez ao vivo foi lá, nesse café. Ai, que legal, nossa. Então, tava lotado. Nossa. E aí, eu não sei porque a última vez que eu tinha ido tinha sido antes do verão, e aí, quando, não sei, não tinha essa impressão que estaria lotado, assim, né? Mas tava. E aí tava meio quente, eu ainda fiquei meio braba. Eu falei, putz, vou ter que ser que tá no calor lá fora, porque tem a área externa que é fora do ar-condicionado, né? Tá, sei lá, sempre. E a gente ia fazer a live ontem, e aí eu já tinha entendido que, obviamente, a gente, né, eu tenho ali o que eu quero falar, tem os assuntos que eu quero falar, que eu quero trazer, mas eu queria fazer
um script do que eu queria trazer para a live que poderia, assim, bem tensionar para chegar nas mensagens nas pessoas que precisavam chegar, o que a gente precisava falar, né? Baixei a cabeça ali e comecei papapá, aquela coisa que, tipo, Começou a sabe, escrever. sabe, fica ali, e meio que vou fazendo, vou deixando o flow, cara, sem julgar, né? Porque a gente tem, quando vem um pensamento, a gente acaba julgando, é onde a gente perde a conexão. E eu me comprometendo, deixei, cara, depois eu vejo o que que tá saindo aqui, vou pra lá. Nisso, assim, levantei o olho, entra um menininho de 5 aninhos, mais ou menos, era pequenininho assim, tinha, né, características de indígena, assim, tanto é que estava vendendo artefatos, né, que geralmente eles vendem aqui das comunidades indígenas aqui de Florianópolis. E aí ele entrou e eu não consegui mais tirar o olho do menino, assim, tipo, o menino me hipnotizou. E aí, o mais engraçado é que ele foi um monte de mesas antes de chegar na minha, assim, sabe? Uhum. E eu esperando que ele viesse falar comigo. Aí, Ai, Júlio, brabo de Noronha. ai, Pode falar. qual é que é? O Júlio entrou aqui também, o brabo de Noronha. Ah, Sabe seja qual muito é bem-vindo. o nome do bar que ele tem em Noronha? Ah, Bar do Meio. eita, Entendeu como é quem é? Ele entendi. é o mesmo, entendeu? Ele é um Entendi, da galera. entendi. Vai, segue. Tá, aí eu sei que tá, fiquei de olho no menino e tal, aí ele chegou na minha mesa, e aí eu comecei a conversar com ele, perguntei o que ele tinha, né, pra ali pra vender, e ele tava vendendo o filtro dos sonhos, né, que são esses filtrinhos do sonho. Aqui, tá, que está aqui na minha mão. E aí eram bem bonitos, assim, eu aprendi a fazer filtro dos sonhos, porque a decoração do meu casamento, ela foi de filtro dos sonhos, assim, obviamente, né, a pessoa não ia não ia fazer uma decoração usual, entendeu? Eu queria todos os filtros dos sonhos, assim, e eu fiz todos. Acho que foram uns 40, mais ou menos, assim. E aí, lembrei quando eu fiz, tá, fiquei, tá, nisso, ele me tirou dos meus pensamentos, eu tava bem perdida lá pensando nisso. Ele me tirou dos meus pensamentos e falou assim: ai, tem um do Grêmio. Tá, beleza. Aí eu, assim, mas eu não sou gremista, né? Aí eu perguntei, tu é gremista? Ele, não. Daí eu comecei a rir. Daí daqui a pouco eu assim, tá, mas qual que é o teu favorito? Porque tinha uns muito bonitos, né? Tinha uns azuis, assim, tipo, escuro, tinha vermelho, tinha uns bem maiores, menores. Aí ele me sinalizou esse. E eu confesso que visualmente Eu não não era o que eu, acho não era assim, sabe, mais tinha me chamado a mais. atenção, assim. Mas eu, assim, bom, se eu perguntei pro garoto, alguma coisa tem, confiando na intuição. Peguei, comprei o negocinho. Aí ele chegou perto de mim, gente, apresentei. Você já deve ter sentido isso. Quem tá aqui, quem vai assistir, já deve ter sentido isso. Que tu sente como se a pessoa estivesse te encostando em você, só que ela não tá encostando fisicamente. Você tá numa distância, só que você sente uma pressão assim do campo da pessoa de uma forma boa. Tem gente que a gente sente que não é É, uma forma tão legal, mas eu tive a vontade de abraçar aquele menino e falar assim: não vem embora comigo, captar. eu vou te raptar. Ele passava um negócio assim. E aí ele ficou aqui. E eu senti aquela presença assim. Tá, beleza. Passou, paguei, foi embora, agradeceu. E foi. Sumiu no meio da multidão. Porque eu baixei a cabeça, eu já tava feliz. Eu falei, aí me veio muita sensação. Cara, era esse menino que eu precisava encontrar. Já tinha me vindo essa sensação. Porque eu sabia que eu tinha que sair de casa para encontrar alguém, né? Aí, tá, é ele. No que eu baixei a cabeça, eu lembrei, mas de onde que eu conheço ele? Me veio. Em 2019, eu sonhei com esse menino, entende? E era ele, exatamente ele, sabe? Me arrepiei de novo. Ele estava em cima da cama, na cama na casa de praia dos meus pais, que eu sempre sonho com essa casa, inclusive, e sonhos importantes. E aí ele estava sentadinho, assim, em posição de lótus, em cima da cama, me falando, assim, que olha, você precisa tomar algumas atitudes na sua vida, porque coisas vão desmoronar se você não fizer isso. E eu anotei esse sonho, eu tenho ali, inclusive, nos meus cadernos, mas ele é daquele tipo de sonho bem emblemático, assim, que você não esquece. Até porque eu não esqueci, porque de fato aconteceu. 2020 aí, pandemia, e tudo, assim, ruiu na minha vida, assim, né? Hum. E quando eu me dei conta disso, eu senti assim o meu chakra como se ele expandisse de uma forma que eu não sei explicar em palavras. Foi uma sensação e eu percebi de fato, assim, de fato, o que que era acessar essas informações que estão no nosso campo. Então, a informação que eu precisava sair de casa estava no meu campo e eu segui.
para onde eu tinha que ir, eu segui. Onde eu tinha que sentar, eu segui. O menino que eu tinha que encontrar, eu segui. E aí lembrar disso, sabe? Lembrar da mensagem que ele veio me trazer, sabe? Porque para mim isso veio muito como uma confirmação do caminho certo, sabe? Dessa ordem, que parece tudo um caos. Parece que está sendo, tá tudo assim acontecendo, mas não, existe muita ordem em tudo que está acontecendo se a gente souber acessar essas informações, se a gente souber se deixar ser conduzida por isso, assim, sabe? E, e essa foi uma super experiência, assim, eu realmente tive uma sensação de estar em um outro espaço-tempo ontem, foi uma sensação muito incrível. E aí começamos a live já contando sobre Mas, isso, assim. porque é Virou um isso amuleto. com o amuleto do seu filtro dos sonhos. Que você perguntou qual pode ser o símbolo, né? Mas o filtro dos sonhos, ele é uma mandala do tempo, né? Basicamente. E aí, por que que é um filtro dos sonhos? Porque ele conecta com um amuleto central, né? Sempre tem um cristal no centro e uma rede em volta, né? E ele tem essa coisa da proteção, né? Então, da proteção dos sonhos físicos, né? Dos sonhos, tipo assim, quando a gente sonha, efetivamente quando a gente dorme, né? E sonha. E dos sonhos, dos nossos sonhos de o que a gente almeja. É, E aí agora me veio a percepção de que é a mesma palavra de quando a gente dorme e quando a gente tá sonhando, porque na verdade é a mesma coisa. E esse menino veio te dizer isso, Exato. que ele veio te trazer essa mensagem no no seu sonho dormindo, pra te dizer que a verdade é que é a mesma coisa. Então, os sonhos que a gente fica idealizando, ai, o meu sonho é ter uma casa assim assado, ou é tipo viver, tá no palco, não sei o quê, nananã. É a mesma experiência que a gente tem quando a gente dorme. A gente acessa uma outra realidade em que isso já é. E ele só veio te confirmar isso. Como no filme da. Ai, cara. Então, só Ai. precisa seguir o coração. Só que até ter esse acesso que a gente está tendo aqui, isso, talvez você ouvindo isso aqui, isso já faça sentido e isso já seja uma grande chave para você tomar um prumo, né? Você que está ouvindo essa live, é relembrar que a gente não sonha aleatório. A gente sonha o que a gente precisa ir fazer nessa vida, né? E o que a gente vai fazer nessas 4 semanas, né, do programa vai ser literalmente abrir esse portal do tempo para que quem quiser chegar com a gente atravesse esse portal do tempo e saia do outro lado desse portal em uma outra realidade. E essa outra realidade, ela é uma realidade que você já deve, tem uma parte sua que já está até vivendo lá, que já acessou em sonhos essa realidade. Mas ela agora está chegado a hora de você fazer isso de forma literal aqui, nessa existência. Então, na 4ª semana, eu vou trazer algumas chaves de ativações. Então, a gente vai fazer umas ativações conectadas com os 7 chakras. Então, para a gente alinhar a nossa energia. Então, a gente já vai ter aberto. Por que a gente a gente abriu esse portal pelo pilar espiritual? Porque a gente vai abrir um trabalho espiritual. A gente vai abrir um portal de tempo, um portal do tempo real, literal. Uma espiral ali de tempo. Você já deve ter visto isso em algum. Eu tenho certeza que em é, algum filme você já visualizou, você já teve essa visão de desenho, como é que é isso. Talvez se você assistiu Dark, era uma caverna. Talvez se você assistiu Back to the Future, De Volta ao Futuro, você viu que era uma forma específica também de fazer essa transição de tempo. Se você já assistiu A Roda do Tempo, você também já percebeu que existe essa. Na Roda do Tempo eu acho que não tem, não. Mas com certeza, Back to the Future tem no De Volta ao Futuro, no Dark tem mesmo essa mesma analogia. E em outras, talvez. Interestelar também, né, Alice? Interestelar tem. Alguma, tipo, que a pessoa abre, entra num portal e sai no outro lugar? Tem alguma coisa assim? Tem o buraco negro, né, que eles vão lá passar É. pra ir, né? Eles passam essa. Perfeito, perfeito. É tipo isso, é exatamente isso que é. Essa é a representação
do que a gente vai fazer, como se a gente estivesse realmente abrindo um portal na malha do tempo. Então a gente dobra. Se você já viu isso também na física quântica, como é que acontece quando você dobra o tempo e sai em outro lugar, é isso, basicamente. Só que a gente tá falando isso de uma forma muito blasé aqui, como se isso, ai, gente, que loucura, Hareboa. Não, é que isso é real e acontece, isso é a física quântica, esse é a realidade que a gente vive, só que a gente não tem esse conhecimento e a gente está acessando esse conhecimento e isso vai vir cada vez mais, então a gente já está convidando e chamando quem tá preparado para fazer essa primeira viagem no tempo aí, tipo, de forma consciente. De novo, a gente tá sempre fazendo, somos grandes viajantes do tempo, mas a gente está abrindo esse caminho da ordem para isso também. E pode parecer too much, pode ser muita coisa, mas é uma coisa muito simples, na verdade. A gente vai só abrir um trabalho de 28 dias e que a gente vai, durante esses 28 dias, ancorar. Ancorar, ancorar. Lembra do que eu falei em outras lives aqui também? É como se a gente estivesse colocando o lençol. Então a gente puxa isso e encaixa. Então a gente só tá ancorando uma nova energia. É só isso. Só que a gente está fazendo isso de forma que o balizador, a âncora do navio, que também vai lá e deixa ele lá, são 4 etapas. Então, primeiro a gente abre o trabalho pelo espiritual, a gente desce para o corpo, então a gente entende essa funcionalidade do veículo corpo. Depois a gente entende qual é a relação que esse corpo tem com o ambiente, com o espaço, com as relações. Então, depois disso, a gente integra esse conhecimento de novo. Então, a gente fecha e sela o trabalho a partir dessas ativações do campo dos chakras, que são os pontos de energia do nosso corpo. E aí, trazendo um pouquinho aqui do que é, né? O que são esses corpos de energia do nosso corpo. Cada chakra, ele está alinhado, né? Eles estão localizados numa parte do nosso corpo. E, inclusive, a Kel vai trazer um pouco também na hora de falar sobre o corpo físico, a correlação que a gente tem das glândulas, dos hormônios, né, Kel, e até mesmo da parte do nosso corpo. Então, garganta, então tem o hipotálamo, vou falar merda. Hipotálamo na cabeça. Não, a tireoide. Tireoide. Timo e tireoide aqui. Falei. O hipotálamo e a pineal é do terceiro olho, né? Então, pineal com o Adina Chakra, a tireoide com a garganta, aqui na parte do cardíaco, o coração, como essa bomba de que pulsa, né, sangue e tudo mais. E cada parte do corpo tem uma conexão, né? Cada chakra tem uma conexão com a parte do corpo e com a funcionalidade daquela glândula ou daquele órgão, enfim. Então, a tireoide tem lá os hormônios específicos e o que a tireoide faz, efetivamente. Então, ela tem a ver com esse chakra, essa energia, esse centro energético da garganta, que também tem a ver com comunicação, né, com expressão, mas não só uma comunicação para fora, mas uma comunicação para dentro. Enfim, então a gente vai trazer essa tangibilidade dos chakras e entender que tem o nome se chama Sushumna Nadi. Sushumna Nadi, Nadi significa canal. Sushumna é eixo. Então é eixo central. Então é um canal de eixo central que pode ser representado por quem? Pela nossa coluna vertebral, que dá o que? A sustentação do nosso corpo. Então, ele dá a sustentação do nosso corpo físico, mas dá também a sustentação do nosso corpo energético. E os chakras são esses pontos que são rodas que ajudam a energia Kundalini, que você já deve ter ouvido falar aí, que é a energia vital, sexual, criativa, que é o que cria tudo que a gente vê, que move a gente. Ela perpassa, né? Então, ela se movimenta através do Sushumna Nadi. O Sushumna Nadi, ele é o eixo central, mas é como se ele fosse dividido em duas vias. Tem Indala e Pindala. Então, cada uma representa uma energia. A energia do feminino e a energia do masculino. Ao contrário, né? Porque aí é isso. Quando a gente tá com essa... E aí, você já deve ter visto também por que é uma serpente. A representação da energia. Porque é como se fossem duas energias que elas, em espiral, elas vão fazendo subindo no Sushumna Nadi, que é essa energia central. Por que será que o DNA tem uma feição de duas coisas que se inspiram em cima? Por que o símbolo da medicina é um eixo, uma estaca, assim, né, com as cobras que sobem aquele eixo? É por isso. É exatamente por isso. Que está representando exatamente
esse fractal que é esse canal de energia e a harmonização das energias. E se manter com esse canal harmônico, em equilíbrio, é o que faz com que a gente consiga existir, criar, ser. Então, cada chakra tem uma representação e a gente perceber, como a gente já vai ter comunicado isso na semana anterior, né, com a Raquel, a gente vai ter percebido a vida acontecendo, porque é muito difícil, gente. Vamos lá, vou recapitular essa frase. É muito difícil entender o que está acontecendo na nossa mente ou na nossa vibração, na nossa energia, porque a gente não vê. A Raquel aqui não viu o corpo é energético do menino. Mas simplesmente ela sentiu abraçada pelo menino. Falou, esse menino está me abraçando. Porque o campo energético estava abraçando um ao outro. Que a gente já falou também que acontece. A gente está sempre conectando e desconectando dos campos eletromagnéticos, né? Então, ok. Isso é ok. O que a gente... Então, por que a gente então precisa perceber o ambiente, ou seja, a nossa casa, né, o ambiente que está ao nosso redor? Porque é uma representação, efetivamente, da nossa energia. Então, é uma tangibilidade da nossa energia. Então, se você está vendo que o espaço que dentro da sua mandala, da sua casa, você está vendo que o espaço da prosperidade está um caos, ele está representando de forma material como está a tua energia interna. E aí a gente interage com o ambiente. Então a gente começa a ter esse olhar sutil e perceptivo para a vida. Por isso que a gente fica brincando aqui internamente, e você vai entender essa brincadeira depois, que a vida é um grande tarô. Por quê? A vida está sempre comunicando com a gente, em todos os aspectos. E aí, esse é o caminho da ordem. Essa é a proposta. Para que você vire esse instrumento, você consiga se perceber conversando com a vida a todo momento. Porque a gente está entrando nessa era, né? A transição é a era de mestres de si. A gente estava muito acostumada a ter grandes mestres que representavam alguma coisa, o poder estava muito fora. Então, agora a gente já tem alguns... Assim, a evolução foi vindo para a gente já ter alguns aparatos da gente voltar a ser o próprio mestre, ainda evoluindo moralmente, para a gente perceber que ser o próprio mestre, se a gente der um descuidozinho, a gente vai pro ego e a gente acha que a gente vai superar Deus. Não é sobre isso. É sobre perceber que Deus é a gente em ação. Então, a gente precisa ter humildade para que a gente possa ser um instrumento dessa criação. E ontem não sei se até o Cadu entrou aqui, não sei se ele ainda tá aqui. Mas ontem na aula eu achei muito bom essas duas palavras que ele falou. Que é o que eu tenho trabalhado na minha quaresma, inclusive. Que a gente possa perceber e a gente possa ter humildade e respeito. Humildade exatamente para isso. Humildade para eu baixar a cabeça e falar, eu sou Deus em ação, então eu tenho que ter humildade para entender o que eu preciso fazer, para eu conseguir perceber e ter esse discernimento fino de qual que é a mensagem e respeitar isso que vem. Como a Raquel respeitou. Respeitou a intuição dela de eu preciso encontrar alguém. Não sei quem é, mas eu vou respeitar isso e vou lá. Então, ter a humildade de falar, eu não sei o que vai acontecer, eu não tô vendo, eu não tô enxergando. Mas respeito pelo movimento, pela intuição. Então, nessa quarta semana, a gente vai fazer esse selar através de algumas chaves que a gente vai ativar, algumas chaves durante essa semana, que são chaves, são meditações de ativação, que a gente vai... Cada dia eu vou entregar uma chave conectada com toda uma jornada. E aí eu não quero dar spoiler, não, mas tem a ver e tem a conexão com as leis do tempo. Então, cada dia da semana também, os 7 dias da semana, vocês vão receber nessa quarta semana uma chave para vocês ativarem, que é uma meditaçãozinha de 10 a 15 minutos, que é uma meditação guiada, né? Não é só uma meditação, mas é uma meditação guiada para ativar essa chave. Ativar a cada uma das chaves. E aí, para dar um spoiler aí também, para você entender, né, de forma prática o que vai ser, a gente vai começar, por exemplo, no domingo. Então, domingo, o dia da semana, Dali, a gente começa pelo chakra da coroa. Então, domingo a gente começa ativando o chakra da coroa. E aí eu vou entregar para vocês a chave do encontro com o seu eu do futuro. Depois, como a gente vai operar na lei do tempo, a gente não vai descer
para Linearmente, né? Ele não é linear, exatamente. Ele não é linear. A abertura do portal, ela é literalmente como aquele emojizinho que a gente tá, que a gente sempre, que aqui a nossa egrégora sempre coloca, que é uma espiral. Então, assim é também o fractal da nossa materialização aqui na Terra. Então, a gente começa pela coroa, a gente entra aqui e a gente aterra. Então, a gente entra pela coroa, aí a gente aterra no chakra da raiz. Depois, a gente vai para o Ajna Chakra. A gente depois vai para a intuição. Então, a gente expande para a gente começar a receber o que a gente precisa criar. Sacral. Depois de criar depois de receber o que eu preciso criar, eu expresso. Então, eu vou para o laríngeo. E depois do laríngeo, eu passo para o plexo solar. Então eu ganho força, eu ganho ainda mais, eu empodero ainda mais o que eu realmente preciso fazer. Eu tenho coragem. Eu agrego ainda mais a coragem. E aí depois eu termino onde? No coração. Porque aí eu spread the message. A gente acha que a gente espalha a mensagem pela boca. A gente espalha a mensagem pelo coração. Sim, exatamente. Ele é a bússola. Então, a gente vai fazer a ativação desse circuito, que é essa nossa autoexpressão aqui na Terra. Nessa última semana, a gente vai alinhar para a gente sair pelo coração em ordem, porque a gente caminhou até chegar a essa ordem, e a gente vai seguir como caminhante do tempo aí, e aí preparem-se para novas aventuras. Todinho. Muitas coisas vão acontecer, fiquem ligados. Olha, Pode falar. deixa eu fazer uns comentários aqui, que tem a ver com isso que você está falando. Essa questão dos chakras e dos centros hormonais que a gente tem, que a gente vai trabalhar isso também, né? E isso, gente, isso já é tipo, comprovado cientificamente, né? Os nossos pensamentos conseguem liberar cascatas de hormônios dentro do nosso organismo que conseguem mudar totalmente o funcionamento. Então, assim, a partir de um pensamento que você tem, você consegue liberar uma cascata, ou seja, um vai liberando o outro, vai liberando o outro, vai liberando o outro, vai liberando o outro, que vai distribuindo mensagens para todas as suas células e podem alterar todo o funcionamento delas. E isso não se trata de você ser um ser humano que vive em cima da montanha só tendo pensamentos positivos, do tipo, pense positivo, sabe essa coisa rasa? Não é sobre isso. A gente traz a consciência do que acontece para que você possa, de fato, se tornar esse mestre de si mesmo, sabe? E entender que você tem o lado humano. E essa questão da serpente, porque também é assim, né? Nós temos dois lados da moeda. As pessoas que não acreditam em nada que tenha, né, que não seja físico, 3D, da matéria e tudo mais. E as pessoas que acham que não precisam disso aqui, que não precisam do corpo, né? Que nós estamos, que acham que talvez algumas pessoas escutem essa mensagem que a Alice trouxe e achem, não, nós vamos é, evaporar depois dos 28 dias. Não. Vivone vivendo. Gente, não, né, cara? Não, porque se esse fosse o propósito, evaporar e virar, né, essas luzes transcendentais, nós não teríamos encarnado aqui, isso é fato, sabe? Então a gente precisa lidar com o que está acontecendo aqui. Então tem esses dois lados. E a representação da serpente, olha que curioso. Minutos antes de a gente entrar nessa live, eu tive acesso a esse conhecimento. Eu faço o curso lá do Caminho dos Sonhos, que é justamente, né, um curso que entra na dimensão dos sonhos. E aí lá no grupo estavam falando sobre o significado da serpente pro tal do banimento, né? Na época a história da Bíblia, né? Do nascimento do mundo, enfim, de Adão e Eva. O que era o significado da serpente que ele tem? Qual é a simbologia? E foi falado justamente isso. A serpente, ela, por conta daquela língua bipartida dela, ela significa, a simbologia dela pra gente é a dualidade, a nossa dualidade. E a gente aceitar essa dualidade e interagir com ela de uma forma harmônica é o que faz com que a gente consiga fazer todas essas questões de acessar esses portais, confiar na intuição, ter um corpo mais saudável, ter relações melhores, porque você não luta, você não exclui nada, você integra.
E essa integração que é justamente que a Alice vem trazer para essa nossa, no final, depois que a gente passa por toda essa, né, caminho espiritual, passa pelo físico, passa pelas relações do ambiente, e ela traz esse fechamento incrível, que é justamente como é que a gente faz, o que a gente faz com todas essas informações, né, a partir de agora. É isso. É pensar, perfeito. E a gente tá vivendo, a gente. É porque a coisa desse mundo que a gente vive, é porque talvez a gente inconscientemente relembre de talvez outros tempos, outros espaços, outras realidades, mas a realidade que a gente vive é planeta Terra. E o planeta Terra, a estrutura do planeta Terra é dual. O código aqui é 0 e 1. É dual. Todos os códigos que são escritos aqui são a partir dessa dualidade, 0 e 1. Aí tem uma caralhada de tipo de combinações para isso, mas é 0 e 1. Então, a gente, essa é a integridade do ser, é não excluir, é integrar isso. É como você trouxe perfeitamente, né? Por isso que são também duas serpentes e tudo mais, e também nessa questão da língua. A integridade, ela é olhar para a luz da nossa sombra, ou para o feminino masculino, ou para o positivo negativo, sei lá, enfim, porque também é uma polaridade, né? Enfim, átomos ali e tudo mais, e perceber que é assim que a gente conecta. Assim que é a conexão e de novo, a escrita, né, da nossa vida e tudo mais. Então, pensar que eu falei isso também, né, no dia do workshop do Empreender Intencional e depois eu trouxe aqui no Instagram. Vale reforçar que às vezes a gente pensa as emoções, né, por exemplo, porque as emoções elas também são um balizador dessa temporalidade aqui que a gente vive, né? As emoções são esses mensageiros, é a forma também como a gente consegue, em algum nível, começar a medir a energia se movimentando, né? Então, ela é o balizador, assim. Então, às vezes a energia se condensa e se movimenta com raiva, às vezes ela se condensa e se movimenta com felicidade, e isso é uma mensagem para a gente entender o que está acontecendo no campo, que a gente não vê, mas a gente começa a sentir isso. E quanto mais a gente consegue sutilizar e perceber, isso é raiva, a energia se movimentou aqui como raiva. A energia se movimentou aqui como medo, nessa situação aqui que eu tô conversando uma proposta, ou, sei lá, com um boyzinho no date, e eu tô com medo. Ué, que estranho, por que a energia tá se movimentando como medo? O que isso tá me dizendo? Isso é uma informação. Então, a gente tende a achar que as emoções, elas são lineares, né? Alta frequência e baixa frequência. Não quer dizer que elas não sejam de alta frequência e baixa frequência. Mas o que significa isso na prática? Uma alta frequência e uma baixa frequência é literalmente a forma que ela vibra. É a forma como ela vibra. Então, uma vibração assim é medo. Uma vibração assim é felicidade. A onda, né? O espectro de onda. Então, é literalmente uma onda. Você já deve ter aí visto uma onda magnética, né? Umas são assim, alfa, gama, beta. Então, cada uma tem um desenho. Então, quer dizer que é uma alta frequência ou uma baixa frequência. É uma onda que ela tem espaços maiores entre o pico e o vale, o pico e o vale. Então, quando a gente olha de forma linear para isso, a gente entende que é uma baixa, aí só é positivo, para cima é bom e para baixo é ruim. Aí a gente entra com o juízo de valor. E aí não é isso. Não é que seja bom ou ruim. Pode ser positivo, negativo no sentido de ser baixa, alta e baixa. Mas a gente precisa olhar e enxergar a figura de forma holística, de forma circular, em que elas não existe um juízo de prioridade de maior ou menor. Existe um juízo de valor de integridade, de isso está me trazendo alguma informação. E aí você olha para isso e aí você percebe a chave daquela mensagem, daquela emoção. E não o contrário, porque se a gente só fica olhando baixo ou ruim, aí acaba acontecendo o que você estava falando da gente brigando com a dualidade. Ah, não posso sentir raiva, inveja, não posso, isso é ruim, isso não pode. Mas você está bloqueando de chegar a mensagem. Clarice, e a gente também complica muito que, no fim das contas, quando a gente encarna aqui, né, e está aqui nesse planeta, o nosso caminho é a integração com a natureza, é fazer com que a natureza ela já está aqui e a natureza nós fazemos parte disso, né? Mas já está aqui para nos ensinar. Ela está aqui há muito mais tempo que a gente, funcionando muito mais tempo. Então a gente fica tentando complicar coisas que, se a gente prestasse atenção, então, por exemplo, nas fases da lua, nas mulheres ciclo menstrual, na seiva que corre das plantas, um horário do dia para cima, outro horário do dia para baixo, sabe? E isso não tem juízo de valor para a natureza.
as fases da Lua para a Lua e para o funcionamento do planeta Terra, porque influencia totalmente, né, as fases, influenciam as nossas marés, nosso campo e tudo mais. Para ela, nós precisamos das 4 fases, né? Para a natureza, nós também precisamos de dessa seiva descendo, essa seiva subindo. A mulher precisa dessas 4 fases. Então, se a gente prestasse atenção e se deixasse conduzir mais por essas fases que a gente tem, por essas emoções que parecem contrastantes, mas na verdade elas são uma para aprender com a outra, a gente só consegue, eu sempre falo isso, né? A gente só consegue saber o valor da tristeza, o valor da alegria se a gente conhece a tristeza. Senão você não. O contraste é que traz a informação pra gente. A linearidade não traz, é o contraste que traz. O grande desafio da gente aqui é não se identificar, né? Não se identificar nem como e aí é que tá. Exatamente. Esse é o desafio. Só que a gente acha que a gente tem que se identificar até com a felicidade. Que é erroneamente ensinado. Mas tudo passa. São só mensagens. Né? É só uma mensagem. Felicidade é uma mensagem. Tristeza é uma mensagem. Inveja é uma mensagem. Raiva é uma mensagem. Ansiedade é uma mensagem. Então, o erro tá na formação humana. A gente falou isso várias vezes lá na amiga, né? O erro tá na formação humana da gente achar que a gente precisa se apegar a alguma emoção. Não. A emoção é um. Por que a gente naturalmente chama o mar das emoções? Porque alguém um dia fez um download e percebeu o que é um mar mesmo. A gente não precisa se identificar com a água. Ela tá ali. Ela só vai mostrar alguma mensagem pra gente. E aí você não precisa se identificar com a água. Você tá navegando no mar. Você não é o mar. Então, você é um barquinho no mar. Não o mar em si. E é isso. Tipo assim, não precisa se identificar. Então, se você quer uma chave pra hoje, agora, é só isso. Não se identificar com nenhuma emoção. Nem a que você, por um juízo de valor moral, acha que é boa. Porque isso não é bom também. Não precisa se identificar. Você tá perdendo. A gente perde muita coisa ao se identificar com a felicidade. Só que a gente não percebe. Porque a gente fica numa busca da felicidade. Mas a gente, na verdade, a gente não quer ser. A gente quer permanecer feliz a maior parte do tempo. Mas a neutralidade deveria ser a nossa busca. Porque a buscar pela felicidade é uma busca do ego ainda. A gente deveria buscar pela neutralidade. Pelo tô aqui. Tô agora. Tô com o mar sem nenhuma mensagem. Isso é o yoga. Isso é a unidade. É a busca por voltar para essa unidade. A gente trouxe aqui sobre a dualidade. A nossa busca, que também talvez erroneamente ou de uma forma de marketing, a gente entendeu que se a gente falasse que a gente busca pela felicidade, isso seria uma boa corrida? Ah, vamos falar que a gente busca pela felicidade? Vamos falar isso, então. Aí a gente fala que é busca pela felicidade. Mas, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é a busca, de novo, por isso aqui. Pela unidade. Porque nessa planeta Terra, o jogo é dual. Então, o que significa dizer que o que a gente está buscando nessa vida é voltar para a unidade? É que a gente consiga transpor essa Terra. É que esse papo é muito, muito, muito profundo. Tipo assim, um eco bem profundo, assim. Mas nosso espírito está sempre querendo voltar para a unidade. Em que a gente simplesmente a gente existe. A gente já não é mais o corpo, a gente já não é mais o barquinho no mar das emoções, a gente já não é mais o mar, já não tem mais mar, já não tem mais céu, a gente volta para essa unidade. Só que isso aí é uma camada de compreensão, assim, que eu sei, intelectualmente eu consigo passar isso. Mas eu também tô aqui nessa busca da volta da unidade. E como que a gente faz isso? Qual é o caminho para essa ordem de uníssona? É que a gente possa cada vez mais conhecer o nosso corpo casa, né? O nosso campo de luz aqui, que a gente está, né, nesse veículo. A gente conseguir, se a gente só pelo menos conseguir sintonizar com esse personagem aqui que eu vim existir e simplesmente eu sentar nele, relaxar nele, né, que a gente falou esses dias, e viver frame a frame. Frame a frame, passo a passo. Eu faço um check-in no começo do dia, eu conecto na fonte, eu recebo o que eu preciso fazer, eu faço o que eu preciso fazer. No final do dia, na janela de um dia temporal aqui,
começo, meio e fim, a lua e o sol, no final do dia eu fecho o trabalho, eu fecho minha porta aqui e falo, obrigada, galera da Terra, tamo aqui, valeu pelo dia, tamo junto, vou descansar. E aí você deixa o seu corpo todo, o corpo máquina, regenerar, fazer as conexões, a limpeza, a manutenção, fazer os hormônios que precisa, entender o que aconteceu no dia, não. Aí no dia seguinte, você faz o que de novo? Acorda, check-in, pum, conecta, se apresenta pra vida, pra você ser você nesse dia, fazer o que precisa fazer, fechar o campo, dormir de novo. É básico, é isso. A gente tá vivendo isso. Né? As relações e tudo mais, é só isso, assim. E é isso que a gente. Essa é a liberdade que a gente quer. É porque ela é meio paradoxal e meio trigger, assim, né? Mas o paradoxo da liberdade que a gente vive é que a gente acha que a liberdade é fazer o que eu quero na hora que eu quero. Mas, na verdade, para você fazer o que você quer na hora que você quer, você precisa estar muito disciplinada em ser você. E tá nesse centro aqui, ó. Putz, eu tô, tipo assim, eu tô entendendo a maré, tô entendendo o que cada emoção quer me trazer. Isso é liberdade. Isso é a liberdade. Eu consigo falar com a Raquel e a gente se conecta no campo. E aí tem coisas que a gente ainda tem dificuldade de falar na fala, mas vem pela percepção. E aí a gente consegue conversar de uma maneira mais alinhada. E aí o que eu crio é leve. Eu começo a entrar na potência da leveza, porque se o meu personagem veio criar, por exemplo, comidas gostosas, quando eu tô fazendo comidas gostosas, eu tô tipo, na máxima da minha vibração. Meu tá muito ali alinhado. E se eu vim, por exemplo, escrever, eu tô ali no flow. Esse é o ponto. A gente está sempre aqui buscando esse flow. Só que pra gente buscar esse flow, a gente precisa ter a compreensão da dualidade. Qual é a dualidade? Caos e ordem. O flow é a unidade. A gente vive num 0 ou 1, caos e ordem, e onde a gente está sempre buscando esse lugar ao sol aqui, essa congruência, para voltar para a unidade que está aqui em cima. E aí a gente tem até, por exemplo, por isso que pirâmide, aí ó, 3 é um número sagrado nesse sentido também. É a evolução. Percebem aqui que é a evolução? O 2 é a dualidade, e quando a gente vai pro 3, a gente tem para cima, ó. A gente cresce, a gente vai, né, para essa tal da evolução. Então, a verdade é que essa felicidade que a gente está buscando é esse estado de flow perene, eterno. O Alice, e me vem muito assim, porque super assim para mim entra nessa mensagem, eu consigo compreender até porque nós estamos conversando sobre isso há um bom tempo, né? Enfim, mas para quem está assistindo, eu acho que é importante a gente lembrar que não complicar algo que a gente, por exemplo, uma entrega que é muito fora da nossa realidade. Eu acho que essa é a nossa grande missão, decodificar essas informações que elas existem, que elas são assim, de uma forma assim, tá, e você, no seu dia a dia, ali, a partir do momento, né? Como que você faz isso para caminhar um pouquinho mais para a unidade? Quando que você vai chegar aí nessa unidade? Quando que isso vai acontecer? Enfim, a gente não sabe. A gente também não sabe quando que a gente vai conseguir, entende? A ideia é justamente não aproveitar todo esse trajeto que você está fazendo, caminho a caminho, escolha a escolha, e mudar essa lente para a vida, ao invés de olhar a vida como uma reação, você olhar a vida com esse olhar de observador mesmo, assim, né? O que essas mensagens estão querendo me dizer e antes de reagir a todas as situações que chegam para você, sejam elas físicas, relacionais, energéticas, ao invés de reagir, você integrar para poder agir com o coração, agir a partir de um outro lugar, né? Não, quando a gente fala de seguir a intuição, eu acho que também tem uma diferença que é esse do impulso do ego, que também para poder chegar nesse caminho de eu conseguir entender minha intuição, eu já fiz muitas escolhas que foram totalmente do impulso do ego. Com o passar do tempo, e quanto mais você vai alinhando e prestando atenção, você consegue diferenciar. Às vezes vai errar, às vezes vai errar, às vezes vai vir do ego, mas vem, né? Às vezes você vai fazer umas escolhas assim que você vai ver, tipo, putz, isso não era intuição mesmo, sabe?
Mas você sabendo e afinando esse caminho, quando você vai afinando essas escolhas e seguindo estando nesse estado de presença para poder fazer essas escolhas, você vai deixando cada vez mais de identificar mesmo com os resultados, porque nem os resultados bons, nem os resultados ruins, porque não foi você que escolheu, você está sendo guiado. Então, por isso que você não, não, não precisa se identificar tanto, nem se crucificar tanto, quando alguma coisa não sai como você queria, porque não significa que não era para acontecer, quando não era como você queria. Uhum. E também até quando dá, tipo, né, quando, nossa, dá muito certo. Cara, eu fui guiada aqui, entendeu? Eu recebi isso, eu fui guiada. Então você vai fazendo o seu trabalho dia a dia. E isso, quando a gente fala de missão também, porque também para algumas pessoas isso fica muito longe, gente, para algumas pessoas é o trabalho, é o ofício, né? É a carreira, é o que estão fazendo. Para outras pessoas, a missão é dentro das suas relações, é alguma coisa que vai fazer dentro das suas relações. E cada campo da nossa vida exige da gente uma. Tá pedindo da gente que a gente seja, como a Alice sempre fala, que a gente sente no nosso trono, seja quem a gente veio ser dentro daquele núcleo. Então, integrar isso e não excluir, né? Às vezes, por exemplo, a sua carreira está pedindo que você vá por um caminho e você quer um ímpeto, um sonho, um desejo, aquilo que vem da sua alma, e você saber entender que, cara, esse é o caminho que a minha alma está pedindo, mas eu também sou autora da minha vida em outros campos da minha vida. Isso não exclui uma coisa ou outra. Então, eu não tenho desejo de nada. Eu trabalho aqui, né, sei lá, trabalho na empresa do meu pai e vou trabalhar aqui a vida inteira. Cara, você tem uma missão, seja nesse núcleo familiar, seja no ambiente de trabalho que você tem com os seus colegas, seja ancorar um campo energético, seja, sabe? Então, eu acho que também a minha mensagem por tudo isso é desmistificar, entende? A gente não Perfeito. quer ser mais e também não estou depreciando os outros programas, porque tem gente que gosta desse rolê assim, né? Vamos lá para cima da montanha virar sábios Bom, e budas, monges, né? E precisamos de coisas muito complexas para poder atingir isso, assim. Não, a gente não quer. A gente quer, tipo assim, cara, no dia a dia. É você fazendo comida, é você trabalhando, é você arrumando a sua casa, você arrumando a sua cama, como é que é? Você fazendo sua meditação. Esse que é o caminho da ordem. Como é que você acha a ordem que pode ser caótica? A ordem pode ser caótica, mas você sabe que aquela ordem, aquele caos está em ordem, entende? É difícil até botar em é, palavras isso que eu tô falando. mas eu entendi o que você falou. É perceber. E isso é um mecanismo de ajuste fino. E aí o que a gente propor é isso. É você perceber a sua vida acontecendo na prática, a vida acontecendo. O BO que deu com o chefe, a reunião merda que você fez, entendeu? Tipo assim, a apresentação que você estava super preparada, chegou lá, puta que pariu, o que tu falou, meu irmão? Apareceu que falou Lé com Cré lá, não entendeu nada. Isso é a vida acontecendo. E a vida acontece na vida acontecendo. Anotem isso. Pra vocês depois decodificarem o que acontece. Quando você tiver na sua vida acontecendo, você vai falar: Ah, entendi. Sabe aquela panela que queima do nada? É a vida acontecendo. Mas é a vida acontecendo interagindo com você. Interagindo com a sua energia, interagindo com o que tá vibrando em você. E aí te guiando. Importante dizer isso que você trouxe, que é reforçar essa fala. Que o caminho da ordem, ele é o caminho da ordem. Ele não é a resolução da ordem. Pô, Entender? Isso, gente. A gente está aqui propondo um caminho de aproveitar. Porque é isso que eu tô falando, a gente está aqui na dualidade, querendo voltar para a unidade. Ele é um ideal. Ideais são importantes? São importantes. Por que são importantes? Porque eles setam a nossa direção. É como se a gente estivesse falando, botando no GPS da vida, falando: essa é a minha intenção, eu quero voltar para a unidade. O que acontecer entre a sua casa e o destino final, enjoy the ride, my friend. É isso aí, tu já entendeu o que é, tu já colocou a direção. Se você vai virar 300 vezes para a esquerda, depois 300 vezes para a direita, aí depois você vai dar um plot twist, vai entrar numa montanha russa, aí vai sair do outro lado, vai encontrar com alguém, bater de carro, até chegar no teu destino final, agora é só enjoy the ride. É só enjoy. É tipo assim, realmente estar presente na sua vida acontecendo, porque a vida acontece na tua vida acontecendo. Então, esse é o caminho da ordem. É só, por isso que é um portal, porque é uma limpeza da lente. É você olhar a vida de uma maneira diferente. É isso. E às vezes a gente acha que sim, que é mudar de emprego,
terminar um relacionamento, mudar de casa, mudar de país, que vai mudar a sua vida. Não. Se você mudar a lente que você enxerga a sua vida hoje, tudo muda. Não é zoeira, não. Até o namorado que você tem por 10 anos, vai mudar. O marido, né? Porque 10 anos é foda, né? 10 anos namorando. Gente, se tu tá namorando aí há 10 anos, irmão, e ele não te pediu em casamento, não casou, noivou, pô, peraí. A lei tá muito errada, velho. Pode hoje entender isso aqui um sinal na sua vida. Tô brincando sério. Vamos lá. Mas um seu marido aí, 10 anos, marido de relacionamento, que seja, ele muda, tudo muda. O seu emprego muda, do nada o seu chefe muda, a sua chefe, a pessoa que você trabalha, né? Enfim, seu colaborador, a sua mãe, o seu pai. Nossa, como muda. Quando a lente muda, tudo muda. E é isso que a gente tá aqui pregando, né? Que, tipo, que a gente quer que isso fique visceral, porque a gente não quer que você fique com. A gente tá. Quando é que eu falo, tem outras pessoas que fazem isso e a gente não tá aqui martirizando o outro, a gente tá falando do que a gente faz. A nossa egrégora é de liberdade. O primeiro valor no W Club é liberdade e autonomia de ser. A gente quer te mostrar que você pode, deve, tem que, quase uma obrigação, é ser quem você é. E para isso a gente vai te ajudar a mudar, a limpar a lente. Hoje de manhã eu tava saindo com meu óculos escuros, quando eu olhei eu falei, gente, tudo bem que eu tô com miopia, mas pô, tá meio estranho o negócio aqui. Aí eu botei contra a luz, todo cagado de gordura. Tudo bom? Limpei minha lente. E aí botei o óculos. Outra coisa. É isso que a gente faz aqui. A gente limpa a lente só. E de repente a gente mostra que existe uma outra, que às vezes só limpa, que já ajusta, mas quando a gente limpa a lente, muitas vezes o que acontece? A gente percebe que a gente precisa não só limpar, mas ajustar a lente, o grau da lente. Vai precisar de novas informações, que é o quê, né? Isso é a educação, que aí é essa, às vezes o ajuste de lente é realmente se educar diferente. Então a gente começa a educar com outras dinâmicas, por exemplo, como a Kel trouxe aqui. Aprender sobre os ciclos da natureza, aprender sobre, né, os ciclos da lua, aprender sobre o ciclo circadiano, aprender sobre e como isso reverbera na sua individualidade, aprender sobre os hormônios, aprender sobre os chakras, aprender sobre as leis universais. Então, são conhecimentos que talvez a lente antiga não tinha ainda. Isso passava batido. Mas agora a gente vai trazer essa lente. O que é física quântica, o que é realmente vibração de onda. Então, é uma lente diferente para enxergar um mundo que já existe. Só que a gente, às vezes, não enxerga, né? Não, exatamente. E uma das coisas também que eu estava pensando esses dias, que isso que tu falaste do caminho é muito real, assim, né? Que a gente quer o caminho. Quando a gente começa a entender, a gente também começa a ter mais compaixão com a gente mesma, sabe? Eu acho que essa que é um grande boost assim que a gente pode dar na nossa vida a partir do momento que você consegue olhar tudo com a lente do amor, entende? Então, como é que eu posso olhar para essa situação com a lente do amor, com a lente da compaixão, por pior que ela seja? E às vezes, quando você não consegue, ao invés de você falar assim, nossa, eu sou um ser humano horrível, porque eu não estou no caminho da ordem, não estou indo, você simplesmente sabe assim, eu não tenho as ferramentas ainda. Tá, tá bom, eu vou continuar caminhando aqui, aprendendo aqui, até que essas ferramentas cheguem para mim, entende? Eu consiga internalizar elas para poder lidar com essa situação de uma forma diferente, assim. Então, tem muitas situações na nossa vida que a gente fica vivendo, e todo mundo fala, porque tu não aprende, não aprende. Em vez de se tipo, né, de se chicotear e falar assim, meu Deus, eu sou horrível, eu sou fraco, eu sou aquilo, que isso vai gerar uma cascata hormonal em você e vai deteriorar a tua saúde. Ao invés disso, você olha para sua vida e fala assim, cara, eu não tenho as ferramentas, eu aceito que eu estou sentindo isso, eu vou continuar fazendo o meu caminho. E aos poucos você vai tendo acesso a essas ferramentas mais para frente, sabe? Acho que essa que é a grande também Frase, caminho. vamos reforçar o que a Cartel acabou de falar. Às vezes você tá experimentando uma situação que você nitidamente percebe, cara, de novo isso. Porra, não tô conseguindo sair desse relacionamento. Ou de novo um relacionamento tóxico, caraca, velho, de novo tal, lá. Isso te dá uma depressia de alguma forma. E vem na somada das emoções, vem uma sensação de névoa, uma coisa estranha, uma movimentação energética estranha. De novo essa sensação, caraca.
Isso, ponto um. Se você está ouvindo essa live aqui, isso é uma informação. Já começa daí. E às vezes, você pode, às vezes, ficar, em vez de, como a Ká falou, ficar se martirizando, o que que o universo precisa? Ele precisa de um sim seu. Então, por que que eu falei das duas palavras que o Cadu falou ontem? Humildade, respeito. Cara, humildemente, eu não sei como sair dessa situação. Eu não sei. Eu já tentei de várias formas, mas, pai, Deus, universo, energia que tá aqui fluindo. Eu não sei. E aí, quando você se abre para esse campo de vulnerabilidade, eu não sei, me ajuda, a Uhum. pergunta chega. Só que você precisa se abrir. Você precisa ter a humildade. Essa deveria ser a nossa primeira qualidade, assim. Humildade. Humildade para perceber, cara, eu não sei tudo. Tem, né, várias teorias, tem uma teoria que agora eu esqueci, esqueci o nome. Eu sou ruim com esse negócio de nome de teoria, gente. Mas é uma teoria que eu posso explicar ela assim, né? Quando a gente tá crescendo, assim, né? Porque a gente tá adolescente, a gente começa a descobrir o mundo, e a gente começa a perceber que tá descobrindo o mundo. E aí, qual é a nossa sensação? Eu sei de tudo! Ah, eu sou forte de tudo, mãe! Qual é, mãe? Eu sei o que eu tô falando. É claro que eu vou fazer isso. Não, 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 não. Por quê? Porque a gente não sabe nada. Então, aqui, essa tela toda aqui eu não sei. Aí a gente começa a saber. Aí é um ponto aqui, ó. Um ponto aqui. Um ponto na tela. Então, eu acho. É muito. Eu tô no centro, né? Lembrando que a gente tá no centro. É muito perto. Então, eu acho que eu sei tudo. Eu consigo meio que olhar tudo e achar que eu sei tudo. Só que quanto mais a gente vai sabendo, cadê a gente? A gente vai ficando mais longe do centro. E o que acontece? A gente fica mais longe do centro, mas mais perto disso aqui, ó, do não saber. E aí Uhum. a gente vai tendo a percepção de que, caralho, não sei de porra nenhuma. Meu irmão, não sei de nada. Só que a gente vai fazendo isso com o tempo, e aí depois a gente às vezes acaba se acostumando nessa zona de conforto aqui, sem expandir ainda mais, para querer cobrir tudo isso aqui. Então, quanto mais a gente sabe, mais a percepção de que nada sei. Quando a gente é humilde e fala, cara, eu não, eu não sei. Na verdade, eu não sei. Na verdade, eu achava que eu sabia e não sei. Já tentei de uma vez, já tentei no relacionamento, tentei de novo. Ou às vezes não precisa nem ser uma linha temporal muito longa, né? Tipo, caraca, ontem eu tentei falar com a minha supervisora, sei lá, ou com alguém da minha equipe. Pô, eu não consegui. Aí você vai no dia seguinte, não conseguiu de novo. Aí no dia seguinte você não conseguiu. Sei lá, pedir um aumento, né? Colocar o seu valor e trazer uma, né, uma troca ali, ou falar com o cliente, qualquer que seja. Aí você fala, cara, não tô conseguindo, velho. Pô, me ajuda aí. Eu não sei que ferramenta que falta. O que que eu não tô... Aí a pergunta é, anota isso aí. O que que eu não tô enxergando ainda? Ou o que que eu ainda não acessei, que se eu acessasse, ia me ajudar a ir pra frente? O que que eu não sei? Ou o que que eu não enxerguei ainda dessa situação? E realmente pedir ajuda. Você não precisa pedir ajuda para uma pessoa. Você pode, obviamente, explorar isso e pedir para uma pessoa. Mas no começo, só pede assim, ó, tô aqui, não tô sabendo lidar com essa situação. Me manda uma ferramenta, me manda uma ajuda. E aí a ferramenta pode ser a sua amiga que chega do nada, pode ser essa live aqui, pode ser do nada o e-mail que você recebe. A ferramenta ela pode vir de várias formas possíveis. E é isso que é o caminho da ordem. É você tá alinhada com essas coisas e tá em humildade para perceber que, cara, você não sabe mesmo, a gente não sabe. E a gente fica repetindo as situações na nossa vida por isso, pelo não saber e não ser humilde ao mesmo tempo. A gente não sabe e ainda é arrogante. Porra, é foda. É. E, nossa, perfeito. Acho que você conseguiu desenhar perfeitamente. E aí pede, e aí vou repetir aquilo que a gente falou na reunião na quarta-feira que a gente fez, que é peça com a mesma certeza que você faz um pedido num restaurante do seu prato favorito. Entendeu? Agora, É isso. agora explica essa história. Fala, essa história é perfeita. É assim, quando você vai, né, você vai jantar, vamos lá, cena, você vai jantar, ou seja com seu companheiro, companheira, seja com a sua amiga, com a mãe, família, não importa. Você foi no restaurante, você foi lá, olhou o cardápio, eu quero isso, você chama o garçom, olha, eu vou querer aqui um, diz um prato que você gosta muito, Agora, Alice, que você gosta de comer. nossa, como é? Nossa, muito bom, você gosta de comer. Sabe quem agora? Eu quero um estrogonofe de cogumelo e me vê uma água com gás. Tá. Aí o garçom vai fazer o pedido no sistema, no negócio aqui, e você se volta, vai conversar com a pessoa que tá com você
você esquece. Esquece tanto que às vezes até demora e você fala assim, do tipo, nossa, mas a gente não pediu faz um tempo, esse pedido não tá vindo. E aí você chama o garçom assim, tá vindo? E ele vai falar assim, não, tá chegando, fica tranquila. Sossega e espera esse pedido chegar, entende? Então, assim, no tempo que o cozinheiro tá demorando para fazer o pedido, entende? Não é você que tá lá fazendo, é o cozinheiro que tá fazendo o pedido, não é você, criatura. Isso é muito difícil. Só Muito. que isso libera o fluxo, esse descansar em si e descansar no pedido e agir a partir do momento que, cara, eu pedi e eu tenho certeza, e aquela certeza como o pedido do estrogonofe vai chegar, libera o fluxo. Isso Porque é. o que a gente não sabe é o porquê da demora do cozinheiro. A gente não sabe se faltou cogumelo, se ele tá fazendo o arroz de um jeito muito diferentão que a gente não tá nem ligado de como é que é. Se ele tá ralando cada uma das batatas especificamente para você ficar bem, para ser muito saudável. E é das coisas que a gente tá falando aqui, né, do estrogonofe, do cogumelo, lá, é que você não sabe se Deus está botando na sua vida uma dificuldade, porque é ralando, é para ralar a batata para a batata ficar perfeita para você. Você não sabe se é porque você precisa conhecer uma pessoa. Aquele relacionamento que foi rápido, ai, não deu certo não. Não, por que não deu certo? Ninguém cruza o nosso caminho à toa. Aquela pessoa te trouxe uma informação. Então, por que não? Aquela reunião, uma reunião específica que você tinha que fazer, mas eu quero agora, eu quero agora. Mas não é. Você não sabe por que o cozinheiro tá demorando. Ele tá fazendo o seu pedido, pô. Só que pro seu pedido acontecer, tem outras coisas que precisam acontecer pro seu pedido acontecer, né? Exato. O Ti falou aqui, não se preocupe tanto com o que você não pode controlar, correto? Perfeito, perfeito. Ti é outro aí, bravão, mensageiro, maravilhoso. Esse aí também ouve o coração como bússola 100%, né, Ti? Bom. Recebe e atua. E é isso, não tem como a gente controlar o que o cozinheiro tá fazendo. A gente só precisa ter humildade e respeito. E veio mais uma mensagem assim que veio para mim. E se você, nesse momento que está escutando isso, pensa, eu não sei não, não querer controlar, eu não sei não querer, eu não sei não me preocupar, eu não sei não ficar com raiva do meu chefe que fez XYZ, ou não ter raiva do meu marido, eu não sei. Isso também faz parte do tipo, você fala, eu não sei lidar com isso. Me ajuda. Isso Me ajuda, isso me ajuda a aprender a não controlar, entende? Isso também é. E aí você ter isso tipo, bem, muito alinhado e saber que quantas vezes forem preciso para você estudar, para você aprender, para você fazer um curso. Ah, eu fiz 10 cursos sobre relacionamento amoroso e eu não consigo mudar a dinâmica do meu relacionamento. Faça 11, faça 12, faça 13 e confia que essa resposta está chegando, porque no momento ela vai chegar e vai penetrar. E quanto menos você controlar como essa resposta vem, mais fluida vem, mais fácil vem. Porque parece meio hipócrita dizer. Eu digo hipócrita porque eu já fico pensando em várias pessoas, assim, eu falando isso, né, para várias pessoas falando assim, ah, mas pra você é fácil pensar isso, assim, cara, não é, não trata de ser fácil, ser difícil, é de simplesmente você viver daquela forma, você viver. E tem dias que você vai conseguir viver um pouquinho mais e tem dias que você vai conseguir viver um pouquinho menos nesse caminho. é, Tem dias que você vai um pouquinho mais para um lado, um dia vai um pouquinho. Tem dia que você tá que nem eu ontem, absolutamente conectada com todas as mensagens. Você vai para outro espaço-tempo, você dobra o tempo, você tipo, né, consegue conversar com o menino que você sonhou lá, com a criança que você sonhou. E aí vai ter um outro dia que, gente, você vai ter que lidar com um BO que vai te trazer assim para uma materialidade, para uma linearidade do tempo em que vai te gerar muito desconforto. E aí você vai no fim do dia respirar e falar assim, cara, amanhã eu decido voltar pro meu caminho do meio, sabe? Então, até mesmo assim, a percepção, Kel, é que, cara, mesmo dia de BO, é você no caminho. uhum, Você lembra do GPS? O GPS, ele tá setado. Uma vez que você seta esse GPS, de novo, tudo que acontece no meio do caminho, só se você tirar o GPS. Aí é tipo assim, ai, não acredito mais em nada, não quero mais. Mas assim, de uma forma bem aqui, como uma orientação, é tipo, uma vez que você seta o GPS,
e o seu coração tá na direção das suas realizações, o dia de BO e o dia que você sente que tá super conectado, ele também faz parte. Mas o que você falou antes de, se você fez 10 cursos, faça 11, eu em Reis também, eu também acredito nisso, mas eu adicionaria um ponto. Se você fez 10 cursos e não agiu, faça o 11º e agindo. Ah, sim, Pega os sim. 10 que você fez e vai fazer. Então, em vez de ser, talvez, de curso, é tipo assim, se você tentou, ou seja, gente, não quis. O que é tentar, né? A gente também tem que dar uma alinhada aqui nas palavras. Tentar é fazer alguma coisa. Então, eu tentei fazer, né? Porque a palavra tentar, Ela, ela quase que o tentar, ele vem quase de um. Eu tentei, mas não fiz, né? Ela vem. A gente tá tentar querendo trazer uma não outra deveria nem lente. existir, porque o que é tentar? O que é tentar segurar? Eu vou tentar segurar a chuquinha. É, não Não, existe. chuquinha. Pode ser que eu não aguente segurar a chuquinha. É outra coisa. Mas tentar, eu tô tentando aqui, pô, tô tentando apertar a chuquinha. Tipo, tá, já tô acontecendo. Mas é o quanto que você tá fazendo, né? Então, assim, né, tentou 10 vezes fazer, tenta a 11ª. Pode ser que, né, não desista disso. Não desista. Essa é a sua vida. Não tem outra vida. Não tem um outro espaço, Não tem, é aqui, tipo assim, a gente pode, tipo, Katy Perry, a gente pode ir para o espaço rapidinho, 11 minutinhos e voltar. Mas a gente não fica lá ainda, pelo menos ainda não fica. Mas pra voltar para casa tem essa. Show! Então, assim, Show. finalizando aqui, trazendo a integridade aqui dessa live também, a gente tá ainda com as inscrições abertas pro Caminho da Ordem. O valor é irrisório para tudo que a gente vai viver, mas a gente quer que seja acessível. A gente não quer que o dinheiro seja uma barreira para você entrar. Alice, R$ 88 para mim hoje ainda é uma dificuldade. Fala com a gente. R$ 88, a gente vai. Esse preço tá até amanhã. A gente ainda tá com as inscrições abertas com bônus, ou seja, se você comprar até amanhã, você vai receber um encontro extra para motivação extra para quem tiver comprado. Então, esteja com a gente. A gente abre no domingo, não por acaso, a gente vai abrir esse campo no domingo de Páscoa, a gente vai abrir o grupo no domingo de Páscoa, a gente vai abrir o campo espiritual no domingo de Páscoa. E a gente vai começar a entregar os conteúdos na segunda-feira. Às quartas-feiras, a gente tem. É porque é quarta, E não, terça, né? Depende do dia. quarta, na primeira semana vai ser na quarta-feira, na segunda semana, por conta do feriado, vai ser na terça-feira. Não, falei errado. Não, é na quarta também. Eu acho que. É que A tem, gente tenta. tem um feriado no meio do caminho, é na terceira semana, perdão, gente. Vai estar lá o cronograma. Então, as 2 primeiras semanas, a gente tem uma aula ao vivo quarta-feira. Na terceira semana, é na terça-feira. E na quarta semana, de novo, na quarta-feira, a gente tem uma aula ao vivo pra gente estar em egrégora juntas e trazendo um conhecimento teórico, mas também ancorando esse conhecimento em alguma pequena prática que a gente vai fazer ali. Então, de novo, é um programa de ancoramento de uma energia nova, de uma percepção sobre você mesmo nova. E é leve porque a gente vai ter mensagens diárias ali. Então, são pílulas de reflexões, ou de uma respiração, ou de alguma ativação para você fazer. Mas não é dever de casa que você vai receber nota. Entendeu? Exatamente, não é Não é tarefa. tarefa que você vai perder ponto, perder dinheiro, não. É só para te ajudar a esse trabalho ir acontecendo durante esses 28 dias. E mais uma coisa que eu queria deixar aqui são 2 coisas, na verdade. Uma, garantia incondicional. Fez os 28 dias e falou, véi, não conectei, achei ruim. Não conectei assim. Tava lá, presente, e não achei maneiro, não senti nada, não mudou nada na minha vida. Tranquilo, velho. R$ 88 está de volta pra você de boa. A gente não tem B.O. nenhum com isso. Mas tem que participar. Se você não participar e falar que você não gostou, aí, pô, aí fica difícil, né? Então, Exato. se você participar e falar não gostei, tranquilo. Então, não precisa se preocupar. Investe, e se você não gostar, a gente devolve o dinheiro. E a segunda coisa que eu queria deixar também é a frase: Easy choice, hard life. Hard choices, easy life. E o que isso significa na prática? Às vezes, as escolhas que são rápidas e prazerosas, tipo, negócio de, né, comer aquele salgadinho, comer um negócio, ele é gostoso, prazeroso, é fácil escolher isso. Só que o que vem depois disso? Vem você com o corpo ferrado, às vezes você engorda,
fica sem saúde, fica meio, né, fica meio empanzinado, fica ruim. Então, o depois é ruim. Só que se você escolhe, às vezes, se alimentar bem, se exercitar, fazer sua meditação, seguir no caminho de uma ordem, sabe? De uma disciplina. Às vezes é levar vários nãos daquele seu empreendimento que você quer, até você levar o sim, até, e aí você vê mais uma coisinha. É uma hard choice, são escolhas difíceis. Só que a vida depois, ela fica muito melhor. Porque ela fica em sync. Você tá falando assim, cara, eu tô fazendo aqui a minha parte. Sabe? Tá gostoso, meu corpo tá saudável, eu tô conseguindo me relacionar com os outros, eu tô conseguindo sexualmente estar ativa com a vida, sabe? Energia Kundalini. Sexual, não quer dizer só copular, quer dizer sexual. Da criação, você se sente criativa, você se sente viva, sabe? Você se sente com vida mesmo, consegue correr, consegue brincar com seu filho, consegue ter filho, né, também. Então, esse é o ponto aqui que a gente também está trazendo. Às vezes pode ser que para você nesse momento isso seja uma hard choice, seja uma escolha difícil, mas tenha certeza de que vai ser o resultado disso, vai ser muito prazeroso e vai ser muito potente para você, vai ter muita vida, uma vida boa, uma vida em amor. Perfeito, Alice. Ai, bom, aguardamos vocês no caminho da ordem, então. Estou muito, muito feliz e adorei nossa conversa hoje. Obrigada, Kel. Obrigada por me ajudar a ancorar aqui. E é isso. Tamo junto e bora. Beijo. Beijo, Tchau, tchau.